Eu quase perdi a minha vida 4 vezes. A última foi bem recente. A primeira foi em 2011, eu sobrevivi a um acidente de carro. E como todo mineiro que mora no sul de Minas Gerais, qual que é a praia que ele mais decide ir? Ubatuba. Pois é, a gente tinha acabado de sair de Taubaté e estava começando a subir a serra. E estava amanhecendo, era por volta de umas 4h30 da manhã e já estava começando a amanhecer. O motorista dormiu no volante e socou de frente com a gente. Olha, e graças a Deus meu tio foi tão ligeiro, mas tão ligeiro, que ele viu só o farol mudando de direção e já jogou o carro para acostamento. Porque se ele levasse 1 segundo a mais, tinha socado de frente, mas ainda bateu na gente, pegou toda a lateral do carro. Assim, no impacto deu para machucar. Eu machuquei minha perna, eu machuquei meu supercílio. Por meses eu tive pesadelo. Eu acordava desesperado à noite porque eu sonhava que o farol estava vindo na minha direção, da mesma forma que eu vivia aquilo. Não, agora essa aqui, de verdade, essa me arrepia até hoje, só de eu lembrar. Eu gosto muito de fazer caminhada, inclusive uma das outras coisas que eu vou contar pra vocês foi enquanto eu fazia caminhada. Eu sempre gostei muito de andar em meio de mato, a vida inteira cresci andando, explorando e tal. Existe um matinho nessa cidade que eu moro que eu não conheço. Já andei pra tudo quanto é canto. Decidi subir uma montanha, que por coincidência fica na rua da casa dos meus pais. Atrás dessa montanha tinha uma trilha, eu peguei e subi essa trilha, saí numa beirada de uma outra montanha, daí o que aconteceu? Tinha uma estradinha de terra passando. Eu vi a estradinha e falei, eu vou pegar essa estradinha e ver onde vai dar. Afinal, é uma estradinha de terra, ou seja, pessoas passam aqui, veículos passam aqui. E eu imaginei, tava quase perto da hora do pôr do sol, vai ter uma vista linda, eu vou tirar muita foto lá em cima, vou agradecer a Deus, enfim. E não tinha sinalização nenhuma, não tinha placa, não tinha cerca, não tinha portão, não tinha nada. E realmente, quando eu cheguei lá em cima, a vista era espetacular. De um lado o sol e atrás tinha a vista das montanhas e tinha um lago de fundo. O que me remeteu a uma pedreira, parecia muita pedreira, porque tinha várias estradinhas de terra, tinha muita pedra sendo removida, que parecia, né? Só que não tinha nenhum caminhão, não tinha absolutamente nada. E quanto mais eu fui chegando perto da beirada desse abismo, era uma terra mais fofinha, mais molinha e tinha um cano. Eu olhei pra dentro desse cano, aquele escuro, não vi nada, falei que estranho, esse cano parado aqui do nada era um cano grosso, que descia bastante, eu falei, é estranho isso. Mas aí tirei as fotos que eu tinha que tirar, comecei a descer de volta a estrada de terra. Não deu 4 minutos, gente, eu juro. Foi 4 minutos ou menos. Eu estava descendo a estrada de terra, eu senti uma explosão. Não é que eu ouvi a explosão, eu senti, porque eu caí no chão e comecei a rolar. Quando eu olho para trás, o topo daquela montanha que eu tinha visto atrás de mim tinha desaparecido. Eu estava em cima de uma pedreira e literalmente em cima de dinamite. Sabe aquele cano que tá lá? Tava cheio de dinamite dentro. E a razão de não ter ninguém naquelas estradinhas de terra é porque ela ia explodir. Não tinha uma placa, uma sinalização, nada. Eu simplesmente poderia ter evaporado. Eu estava com o pé em cima da dinamite. Eu nunca agradeci tanto a Deus, com exceção das próximas 2 coisas que eu vou contar pra vocês. Um completo absurdo. Não ter uma cerca, não ter uma placa, não ter absolutamente nada. As experiências que eu vou contar pra vocês, essa foi a mais grave de todas. Eu tenho consequências físicas disso até hoje. Eu saí para fazer uma caminhada no sentido oposto, a vez que eu quase pisei na dinamite, e mais uma vez fui olhar o pôr do sol no topo de outro morro, outra montanha, né, mini montanha. E vi a vista da cidade toda, e vi o pôr do sol e tava lindo, me enrolei muito lá em cima tirando foto, enfim, meditando, fazendo oração, decidi voltar, mas fui voltar por um caminho que eu não conhecia. E comecei a descer uma parte que eu nunca tinha ido antes. Era uma parte meio íngreme, muito íngreme na verdade. E tinha um mato muito alto. Devia bater na minha cintura mais ou menos o mato. E eu sou grande, eu tenho 1,90 m de altura. Então o negócio é quase 1 metro de altura o mato. Então não sei se podia ter cobra, nada. Eu sei que eu fui indo, só que eu vi um cupinzeiro bem na minha frente. E como tava de descida, em vez de eu dar a volta nesse cupinzeiro, não, eu pulei ele. Minha perna é muito grande, eu simplesmente pulei e fiz assim. No que eu fiz assim não tinha chão. Era uma espécie de barranco, bem ali, que estava tampado por causa do mato. Eu devo ter caído uns 3 metros de altura, pelo menos, e eu caí em cima da minha perna direita. No que eu caí, eu só apaguei. Eu acordei, acho que eu não sei quanto tempo depois, porque ainda estava de sol, bem desorientado e com uma dor absurda. Mas era uma dor absurda na perna, eu olhava, eu devo ter quebrado, mas não tinha fratura exposta, era uma dor insuportável. Eu vou ligar para os meus pais, porque eu consigo explicar mais ou menos onde eu estou, eles vão conseguir vir aqui me resgatar, chamar o corpo de bombeiro, alguma coisa. Eu peguei esse celular para ligar, ele simplesmente apagou na minha mão. Ele tinha 40% de bateria, eu nunca vou esquecer isso. Aí o desespero começou a tomar conta. Eu não conseguia andar, eu estava caído na montanha e começou a escurecer. Resultado, eu comecei a descer o resto dessa montanha arrastado. Eu sentei de bunda e comecei a fazer assim com os braços. E eu desci e chegou a noite, eu tava no meio do mato daquele escuro, doendo, eu fui descendo, me arrastando, eu não sei quantos metros. Eu me arrastei. Mas eu saí no fundo de uma estradinha de terra. Nessa estrada de terra, já dava uma beirada de asfalto.
E era um local que eu reconheci, e era um local que os caminhões paravam, porque tinha alguns galpões lá bem na frente. Eu pedi ajuda para alguém, eu comecei a pedir ajuda, só que eu não conseguia levantar. Comecei a gritar, pedir socorro, eu fazia assim. Só que eles veem um cara do meu tamanho, de 1,90 m, grande, saindo do mato, se arrastando. É algum golpe, alguma coisa para assaltar eles e tal. O cara ficou tão desesperado que ele parou o caminhão com tudo, deu ré, bateu num poste, ainda foi embora e não me ajudou. Eu entrei em pânico, falei, como é que eu vou chegar na minha casa? Por sorte, eu tenho certeza que foi Deus, cara. Eu só lembro que eu vi um carro prata vindo. Só isso, os 2 faróis eram um carro prata. O cara falou, você tá precisando de alguma ajuda? Eu falei, tô, eu não consigo andar. Ele falou, vou te levar pro hospital. Eu falei, não, me leva pra casa, por favor. Eu preciso falar com os meus pais. Eles devem estar preocupados, porque eu já não sabia mais que hora era. Na minha cabeça, eu tava tão desnorteado, eu tava extremamente desidratado, eu tava com tanto medo, com tanta dor, eu falei, só me leva embora. Ele me colocou dentro do carro e me deixou na porta da minha casa. No que eu virei para agradecer ele já tinha sumido. E eu só lembro da cor do carro, que era um carro prata. Eu não sei dizer mais nada. E já tava uma reunião de família. Todo mundo me procurando, já estavam acionando a polícia. Aí eu fui descobrir que horas que é. Era quase meia-noite. E eu saí de casa para fazer essa caminhada, era 2 horas da tarde. Eu rompi 3 ligamentos completos, 2 parcial e tive um estiramento na panturrilha da perna direita. Por isso que a dor estava demais. Se eu tivesse quebrado, não teria doído tanto. Eu tive que fazer uma cirurgia para poder reconstruir esses 3 ligamentos. Um deles precisou colocar 5 pinos, porque foi aquele mais difícil de romper, que é o ligamento lateral. Eu tenho uma cicatriz enorme no meu joelho por conta disso. E foi 2 anos de recuperação. No primeiro ano eu fiquei na cadeira de rodas, porque eu não podia mexer a perna. Eu fiquei 3 meses com a perna imobilizada sem poder mexer. Depois foram 3 meses para destravar ela. Depois 3 meses para conseguir voltar a andar e usar muleta. Foram quase 100 sessões de fisioterapia. E até hoje, esse meu joelho dá problema. Passei o último ano sem treinar porque ele começou a ficar ruim de novo. E eu vou ter que carregar isso pro resto da vida, mas fica o aprendizado, galera. A última vez que eu vi a face da morte aconteceu, como eu disse, há poucos meses atrás. Eu me mudei para um prédio que até então não tinha nenhum morador. Eu fui o primeiro morador do prédio. E eu vim aqui passar a minha primeira noite, gente. Primeira noite aqui. A porta da varanda, ela é uma porta que ela fecha. Só que ela só abre pro lado de dentro, que é extremamente perigoso. Mas como era minha primeira noite, eu tinha me tocado nisso ainda. Só que eu deixei o meu carro aqui em frente. Como aqui eu não tenho garagem, ele ficou aqui estacionado numa vaga em frente ao meu prédio, mas ainda assim na rua. Eu já estava me preparando para ir dormir, mas eu fui dar uma última olhada no carro para ver como é que tava. Isso já era uma 00:30. Eu peguei o celular, deixei na cadeira onde eu estava sentado e fui dar aquela olhada assim pelo vidro. Mas pelo vidro eu vi, parecia que o pneu do carro estava baixo, muito baixo. Então eu abri a porta de correr e só puxei ela assim. Mas eu não cheguei a encostar ela, não encostei, eu só puxei. E olhei na sacada, o pneu tava no chão. Gente, eu juro pra vocês, a calota tava pegando no chão, de tão baixo que tava o pneu. No que eu virei pra abrir a porta e pegar meu celular, a varanda estava trancada. Sim, ela encostou. Eu não sei como, eu não sei o que aconteceu, mas a varanda encostou. E ela só abria da parte de dentro. E eu tô num prédio sozinho. Porque na minha cabeça eu achei que eu ainda tava fervendo água pra fazer chá. Porque eu ia tomar um chazinho de camomila pra ajudar a dormir. Então eu tava com o fogo ligado, trancado ao lado de fora à meia-noite. Tava fazendo 4 graus, eu tava descalço de regata e bermuda. E não passava uma alma viva. Resumindo, eu tive que quebrar uma porta de vidro temperado no soco. Eu socava, eu chutava, eu jogava o meu corpo inteiro. E nesse meio tempo, eu gritava da sacada, pedia ajuda, socorro, mas não passava uma alma viva. Passou um carro de polícia em frente ao apartamento. E eu gritei, pedi socorro, fazia assim, socorro. Os policiais baixaram o vidro, olharam pra minha cara e foram embora. Juro, os policiais fizeram isso. Eu queria muito lembrar a placa daquele carro. Eu queria muito lembrar, porque eu ia gostar muito de denunciar. Eu pedi socorro, gritei, eles não fizeram nada, simplesmente foram embora. Não contente, antes de eu quebrar o vidro, como os outros apartamentos estavam vazios, só tinha mais um apartamento do meu lado que também tinha sacada. O que eu fiz? Eu me pendurei. 7 metros de altura, de uma sacada e pulei pra outra. E adivinha? Tava trancada a sacada. E o pior, eu ia ter que voltar, porque já que fosse pra quebrar um vidro, que fosse o do meu próprio apartamento. Daí continuei a arrebentar o vidro. Depois de 4 horas, jogando meu corpo, batendo, esmurrando, aprontando de tudo, eu consegui estourar o vidro temperado. Do lado esquerdo ficou roxo. Vou ver se eu acho uma foto que dê pra mostrar, porque eu tirei foto pelado, o corpo inteiro roxo, mas não dá pra pôr aqui, mas vou ver se pelo menos uma parte eu consigo pôr pra vocês. E agora vocês querem saber a melhor parte? Assim que o sol nasceu, fui lá ver o carro, né, porque ele tava com o pneu furado. Adivinha? O carro não estava com o pneu furado. O pneu estava perfeito e intacto, como está até hoje. Consegue me explicar isso? Porque eu não.
Então essas foram as 4 vezes que eu dancei com a morte. Eu vi a morte muito de perto. Espero que não haja uma quinta.